Não pergunte o que seu país pode fazer por você. Pergunte como pode ajudar seu país. O chamado à ação do presidente John F. Kennedy ainda ecoa hoje. Em um lugar distante há muito tempo, 2,5 milhões de soldados americanos atenderam ao chamado de seu país. Quando a nação vacilou, eles mantiveram a fé. Eles lutaram e morreram na guerra mais longa do nosso país, a Guerra do Vietnã. Nossos soldados finalmente voltariam para casa e descobririam que haviam perdido a guerra. Por mais de um quarto de século, é isso que todos nós ouvimos. Muitos acreditam que já houve um tempo em que a guerra foi vencida. Esta é a história deles. Você lutou, venceu todas as batalhas e ao voltar para casa descobre que estamos perdendo a guerra, o que te deixa perturbado. Não acho que seria realista esperar que pessoas que defenderam uma posição sobre a guerra e construíram suas reputações profissionais defendendo essa posição por um quarto de século ou mais vão ser influenciadas por novas evidências. A imagem da Guerra do Vietnã e a de quem cresceu com o desencanto daqueles anos está mudando. Mas eu realmente acho que uma geração mais jovem, sem esse peso, pode estar aberta às evidências e chegar a conclusões diferentes e, eu diria, mais sólidas sobre a natureza da guerra, os principais fatores que a moldaram e as possibilidades. O forte envolvimento América no Vietnã começou no outono de 1964, culminando em um cessar-fogo temporário quase uma década depois. No entanto, essa não foi a primeira vez que a importância estratégica do Sudeste Asiático ajudou a atrair os Estados Unidos para um grande conflito. No início de 1941, antes da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, as relações com o Japão haviam chegado a um ponto de crise. Após ocupar a Coreia e a Manchúria e atacar a China de forma brutal, os militares japoneses voltaram sua atenção para o Sudeste Asiático. Documentos desclassificados agora revelam a crescente ansiedade do presidente Roosevelt sobre a influência japonesa cada vez maior na Indochina, principalmente no norte e no sul do Vietnã. Em 14 de fevereiro de 1941, referindo-se aos movimentos do Japão rumo ao sul até a Indochina, Franklin Delano Roosevelt disse ao embaixador japonês que o povo americano está seriamente preocupado com o rumo do Japão. Apenas 6 meses depois, em 19 de agosto de 1941, em outra troca confidencial com o embaixador japonês, o presidente afirmou: o Japão continuou suas atividades militares e ocupou a Indochina com suas forças militares, aéreas e navais. Este governo agora considera necessário dizer ao governo do Japão que, se o governo japonês tomar quaisquer outras medidas em prosseguimento de uma política ou programa de dominação militar, o governo dos Estados Unidos será obrigado a tomar imediatamente todas as medidas que considerar necessárias. Em um último esforço, Franklin Delano Roosevelt fez um apelo diretamente ao imperador do Japão em 6 de dezembro de 1941. Durante as últimas semanas, ficou claro para o mundo que as forças militares, navais e aéreas japonesas foram enviadas para o sul da Indochina. Está claro que a continuação de tal situação é impensável. O presidente Roosevelt recebeu a resposta apenas algumas horas depois, na manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941. Os japoneses bombardearam Pearl Harbor. A Alemanha nazista declarou guerra aos Estados Unidos na semana seguinte.
Assim, o povo americano que estava relutante em se envolver diretamente no conflito que já devastava a Europa, agora estava motivado a agir no Pacífico. O estopim final, como agora sabemos, foi o Vietnã. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou com a vitória sobre o Japão e a Alemanha, os povos da Europa Ocidental, da Austrália e de grandes partes da Ásia foram libertados da dominação. Mas logo ficou evidente que a causa da liberdade havia deixado outros para trás. Nossa antiga aliada, a União Soviética, colocou milhões de europeus orientais sob controle comunista, enquanto o povo da China sofreu um destino semelhante. Ansiosos pelo novo poder, os comunistas lançaram campanha para subverter e substituir governos pelo mundo. Os Estados Unidos queriam garantir que os sacrifícios da Segunda Guerra Mundial não fossem em vão. Assim começou uma sucessão de 40 anos de crises e conflitos que ficou conhecida como a Guerra Fria. O primeiro grande surto da Guerra Fria foi em junho de 1950, quando o exército norte-coreano cruzou a linha divisória estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Os norte-coreanos, com apoio soviético e treinamento chinês comunista, rapidamente derrotaram os defensores do Sul. Somente uma ousada invasão americana em Incheon, naquele setembro, ajudou a virar a maré contra os comunistas. A Guerra da Coreia se arrastou por mais de 2 anos até que um armistício foi finalmente assinado em julho de 1953. O acordo dividiria o país ao longo do paralelo 38, exatamente onde estava quando os combates começaram. Quase 37 mil ítares americanos morreram. Na Europa, enquanto a Guerra da Coreia era resolvida, o povo da Alemanha Oriental se rebelou contra os governantes comunistas e milhares fugiram para o Ocidente em busca de liberdade. Os comunistas não podiam tolerar essa rejeição ao seu sistema e ergueram o Muro de Berlim, dividindo permanentemente a antiga capital alemã. Enquanto isso, fatos se desenrolavam que novamente envolveriam os Estados Unidos no Sudeste Asiático. Com armas e suprimentos da União Soviética e da China, os norte-vietnamitas derrotaram seus antigos colonizadores franceses em Dien Bien Phu, em um conflito de 9 anos que eles chamaram de Primeira Guerra do Vietnã. A Guerra da Coreia havia acabado apenas 1 ano antes com uma curiosa semelhança. Assinado em 1954, o Tratado de Paz que encerrou esse conflito inicial também dividiu o Vietnã ao meio, o norte comunista e o sul democrático. Sentindo-se traídos pelo acordo, os líderes norte-vietnamitas ficaram indignados ao perder o controle do fértil delta do Mekong. Nguyen That Thanh, protegido dos soviéticos, liderava o grupo após retornar para lutar contra os franceses após 30 anos de ausência. Mestre da intriga, ele adotou o nome Ho Chi Minh, em que Ho significa o iluminado. Ho não perdeu tempo e ordenou que seus soldados sobreviventes se infiltrassem secretamente no Vietnã do Sul. A partir de Eisenhower, Ho enfrentaria 4 presidentes americanos sucessivos e determinados. Em 1961, na Alemanha, John F. Kennedy lançou um desafio a regimes totalitários como o Vietnã do Norte no famoso discurso "Eu sou um berlinense". Há muitas pessoas no mundo que realmente não entendem ou dizem que não entendem. Qual é a grande questão entre o mundo livre e o mundo comunista? Deixem que venham a Berlim. Com o aumento dos ataques comunistas ao Vietnã do Sul, Kennedy se opunha a eles. Assim, apenas 20 anos após o confronto do presidente Roosevelt com o Japão por causa do Vietnã, os filhos da geração da Segunda Guerra Mundial foram arrastados para a maior luta da Guerra Fria. O conflito chegou a um desfecho desanimador em 1975, quando os comunistas do Norte dominaram a República do Sul. Mas a guerra foi realmente perdida?
É possível que a resposta, assim como a própria guerra, seja muito mais complexa? Louis Sorley, biógrafo e historiador da terceira geração de graduados em West Point, comandou uma unidade do exército no Vietnã. A natureza da guerra era tal que tanto as forças sul-vietnamitas que estavam lá, quanto as forças americanas que foram ajudá-las, estavam enfrentando vários tipos diferentes de inimigos, talvez simultaneamente. Um deles era o Viet Cong, que eram as forças guerrilheiras do sul, os insurgentes, por assim dizer. Outro eram as forças norte-vietnamitas, invasoras vindas do norte. E o outro era esse tipo de, nós chamávamos de infraestrutura, o VCI, às vezes infraestrutura do Viet Cong, que era um conjunto clandestino de pessoas nas aldeias e vilarejos do Vietnã. Com métodos terroristas, eles mantinham as pessoas dos vilarejos e aldeias sob controle comunista. Uma das coisas que me chama a atenção sobre a história da guerra, como ela é ensinada hoje, e a história da guerra como você vê na televisão, é a impressão de que foram os americanos que começaram os combates em grande escala. Merle Pribenov é um linguista vietnamita e trabalhou como tradutor na Embaixada Americana em Saigon por 5 anos. Ele traduziu histórias publicadas pelos comunistas sobre a guerra. Na verdade, os comunistas vietnamitas, em suas próprias histórias, afirmam que a infiltração deles começou muitos anos antes da nossa introdução de forças terrestres. Quando os fuzileiros navais americanos desembarcaram em Da Nang, em março de 1965, já havia 4 regimentos norte-vietnamitas nas terras altas centrais do Vietnã do Sul. Então, a ideia de que fomos nós que começamos a guerra e que iniciamos a guerra em grande escala é, até mesmo do ponto de vista dos comunistas vietnamitas, uma bobagem. O Vietnã tinha recebido muita atenção em Washington no início dos anos 60, mas o número real de soldados não era grande. Isso mudaria em 4 de agosto de 1964. Em águas internacionais, ao largo da costa do Vietnã do Norte, o contratorpedeiro Maddox foi atacado por canhoneiras norte-vietnamitas. Embora haja relatos conflitantes sobre os acontecimentos daquele dia, foi a primeira vez que a liderança norte-vietnamita confrontou diretamente os Estados Unidos. O presidente Johnson respondeu: aprendemos a um custo terrível e brutal que a retirada não traz segurança e a fraqueza não traz paz. E foi essa lição que nos trouxe ao Vietnã. Exatamente 1 ano depois, o general William Westmoreland inaugurou o quartel-general aliado em Saigon, no Vietnã do Sul. O general Westmoreland queria muitos soldados americanos e poder de fogo para cumprir a missão como ele via. Seu presidente lhe deu o que ele pediu. A escolha do presidente Johnson para comandar seu novo compromisso americano no Vietnã foi o general William C. Westmoreland. Veterano da Segunda Guerra e da Coreia, o general Westmoreland achava que a Guerra do Vietnã podia e devia ser travada de maneira semelhante. Durante o comando do general Westmoreland no Vietnã, os americanos focaram principalmente em grandes operações de combate, geralmente na selva densa. Apesar de causar a morte de muitos inimigos, isso pouco contribuiu para um desfecho favorável da guerra. A abordagem do general Westmoreland não reconhecia que a guerra precisava de uma solução tanto militar quanto política. Comandantes de nível inferior reconheceram esse dilema primeiro. O general Jack Cushman passou sua primeira missão em 1963 como principal conselheiro da 21ª Divisão de Infantaria do Vietnã do Sul, no delta do rio Mekong. Agora, o problema no Vietnã do Sul é que há um povo e 2 governos. Um governo é o governo em Saigon, com seus chefes de província e chefes de distrito e cadeia de comando até o interior do país. O outro governo é o Viet Cong. Os chefes de província deles também estão lá, e eles estão disputando o mesmo povo que o governo do Vietnã está disputando. E eles estavam vencendo. Sob o comando do general Westmoreland,
Os aliados estavam eliminando um grande número de inimigos, mas ainda faltava segurança para os vietnamitas locais em vastas áreas do país. Responder a esse desafio exigiria o desenvolvimento de uma nova estrutura na qual as operações militares e civis dos aliados trabalhariam juntas. Bob Comer foi chamado pelo presidente Johnson, que estava muito insatisfeito com a integração das soluções políticas e militares. Um elo civil-militar, onde o Departamento de Estado e os ramos civis cuidavam da parte civil e o McKevitt cuidava da parte militar. E ele nomeou Comer, Bob Comer, que tinha sido, acho, consultor na RAND ou em algum outro lugar. Ele o trouxe para a Casa Branca e disse para ele se ocupar e encontrar uma maneira de ligar esses dois. E o resultado foi o programa CORDS. Trabalhando junto com os militares, o esforço conjunto com o CORDS era geralmente chamado de Programa de Pacificação. O embaixador Charles Whitehouse foi vice-comandante do CORDS no Terceiro Corpo. O objetivo do Programa de Pacificação era, em essência, trazer segurança e bem-estar econômico segundo os padrões vietnamitas, além de melhorar a saúde e manter a educação, e fazer todas essas coisas para a população. Isso precisava ser feito para garantir a lealdade deles ao seu país, o Vietnã do Sul, e para reparar os danos causados pela guerra. Para alcançar isso, ajudamos os sul-vietnamitas a criar o que, na prática, era uma milícia. E os oficiais do exército que trabalhavam para mim eram conselheiros deles e garantiam o fornecimento de botas, uniformes, morteiros, munição, curativos, o que fosse necessário. Então, ao mesmo tempo, havia civis trabalhando na introdução de novas variedades de arroz milagroso, tentando reiniciar a educação, tentando levar apoio de engenharia, consertar estradas, bueiros que tinham sido explodidos, pontes que precisavam de reparos. Os programas CORDS e similares, viabilizados por meio da USAID dos Estados Unidos, alcançaram alguns sucessos iniciais. No entanto, continuava o desafio de combater um inimigo complexo. Você luta contra os guerrilheiros Vietcongues, os invasores norte-vietnamitas e também contra a infraestrutura clandestina. Essa infraestrutura clandestina era conhecida por vários nomes: quadros do Vietcong, o governo Sombra ou simplesmente VC. A força da insurgência Vietcong, que começou em 1960, residia, em última análise, nesses quadros do Vietcong, os membros do governo Sombra do Vietcong que foram para o sul. Essas eram principalmente pessoas que foram treinadas no Vietnã do Norte após os acordos de paz de 1954 e depois enviadas de volta para o sul. Havia várias razões pelas quais eles eram eficazes em conquistar o controle das aldeias. Uma das razões era que essas pessoas eram carismáticas. Eles também foram eficazes porque chegaram e começaram a assassinar muitos dos autoridades locais. Isso teve vários efeitos. O principal efeito do ponto de vista das pessoas foi intimidá-las. Eles não exterminavam uma vila inteira, mas matavam líderes e convenciam o povo de que, se cooperassem com o governo, isso aconteceria com eles. E isso também eliminou muitas das pessoas que eram a melhor resistência contra os comunistas. Milhares de civis inocentes do Vietnã do Sul estavam sendo mortos pelo Vietcong em seu esforço para aterrorizar e coagir a população rural. Era necessário algo mais eficaz. O programa Fênix foi criado em 1967 pela CIA. A ideia por trás do programa Fênix era que era necessário atingir o chamado governo paralelo do Vietcong, que eram as pessoas que orquestravam a campanha em nome do Vietcong dentro das aldeias do Vietnã do Sul. Essas eram as pessoas recrutando e obtendo informações dos outros. Então, a ideia era reunir todas as diferentes organizações que estavam trabalhando e tentar fazer com que compartilhassem suas informações. Um dos equívocos sobre o programa Fênix é que ele iniciou uma nova campanha de prisões e violência nas aldeias. Na realidade, ele apenas coordenava um monte de organizações que já existiam. O programa Fênix, administrado pela Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, automaticamente gerou suspeitas entre alguns membros do Congresso e da imprensa. Os alegados abusos do programa Fênix viraram um dos grandes mitos da guerra.
Agora, a outra parte das alegações de que o programa Fênix era indiscriminado e é que pessoas eram mortas indiscriminadamente, que as forças do lado do governo entravam nas aldeias e simplesmente começavam a atirar nas pessoas. Eles nunca entraram e simplesmente começaram a atirar em civis. A única vez que atiraram em pessoas foi em um confronto militar. Esse confronto raramente ocorria em aldeias, mas sim próximo delas, onde eles aguardavam para emboscar alguém. Mas era muito arriscado ir tentar lutar em uma aldeia e geralmente o inimigo nem estaria lá mesmo. Mas qual foi o efeito real de todos esses esforços do Cords, Phoenix e da milícia local na segurança no interior? No geral, certamente esses programas tiveram um grande efeito. E além de causar perdas de pessoal para o Vietcong, esses programas cortaram o acesso do Vietcong às aldeias. Assim, isso reduziu ainda mais a capacidade deles de intimidar, coletar arroz ou obter informações dos aldeões. Então, isso certamente teve um grande efeito. Isso melhorou enormemente a segurança e o bem-estar das pessoas no interior do Vietnã do Sul. No final de 1967, a estrutura para vencer a guerra no Sul já estava estabelecida. Operações conjuntas civis e militares como o programa Cords e ações contra a infraestrutura do Vietcong tinham algum efeito. Mas os milhares de quadros comunistas que permaneciam nas aldeias eram um obstáculo para qualquer perspectiva de paz. O inimigo estava prestes a apresentar uma solução. Em 1967, o general Westmoreland e o presidente Johnson estavam relatando grande progresso ao povo americano. Eles subestimaram a determinação do inimigo, mas o inimigo também cometeu seus próprios erros, em sua ofensiva surpresa em grande escala. No ataque de 1968, o plano dos comunistas de tomar o Sul era fundamentalmente falho. O que aconteceu levou a uma grande mudança na guerra. O caráter da guerra mudou dramaticamente como resultado da ofensiva do Tet. A ofensiva do Tet norte-vietnamita na primavera de 1968, inverno de 1968. Eles, eu acho que cometeram um erro estratégico grosseiro do ponto de vista deles. Decidiram que podiam fazer o Vietcong sair. Eles se levantariam e haveria uma revolta no campo e, em particular, nas cidades. E então o Vietcong tomaria as cidades e vilas, especialmente os maiores. Assim, as tropas norte-vietnamitas entrariam pelo norte e por Laos e Camboja, entre outros. Isso não aconteceu. A Resolução 14 do Politburo norte-vietnamita, que foi adotada em janeiro de 1968, formalizou a decisão de lançar a ofensiva. Era esperado que houvesse levantes populares que seriam estimulados por organizadores políticos comunistas nas principais cidades, principalmente Saigon, Da Nang e Hue. O planejamento militar para a ofensiva previa que forças militares, na maioria pequenas unidades em nível de batalhão, entrassem na cidade para apoiar os levantes populares, fornecendo as armas necessárias para ajudar essas manifestações em massa que ocupariam os escritórios do governo e assumiriam a administração local. As histórias militares comunistas escritas após a guerra deixam muito claro que os comandantes militares no local tinham um certo ceticismo em relação a esses levantes. Eles basicamente disseram que o que estava sendo planejado do ponto de vista militar nas cidades não fazia sentido. As memórias de um comandante comunista contam uma história que era típica do desastre que aguardava os atacantes. Ele não foi informado da data do ataque até menos de 24 horas antes do ataque a Saigon. E suas memórias são incríveis na descrição da cena. Quando alguns comandantes seniores apareceram em seu posto de comando e disseram: suas forças devem atacar daqui a 20 horas. Ataquem Saigon daqui a 20 horas. Ele conta que no início só conseguiu ficar parado dizendo: meu Deus.
simplesmente não fazia sentido algum. O tema em todas as histórias que você vê é que as forças militares entraram na cidade e disseram: onde estão os civis? Onde estão as pessoas conduzindo a revolta? Não há ninguém. Não encontramos ninguém, nem ouvimos nada. E agora, o que fazemos? Então eles lutaram. Em muitos casos, eles lutaram com muita força. Mas eles estavam em uma missão suicida. Eles perceberam muito rapidamente que estavam em uma missão suicida, que não tinham esperança de sucesso e foram aniquilados. E nesse processo, eles perderam não apenas muitos soldados, milhares de soldados vietcongues, esses são os guerrilheiros, mas também perderam a infraestrutura e o apoio das pessoas que sustentavam os soldados, pois já não estavam mais dispostas a ajudar depois que saíram, tentaram lutar e foram derrotados. E então, não vamos mais apoiar isso. Isso mudou no curso da guerra. Tendo desperdiçado sua base de simpatizantes e a maior parte de sua organização secreta no Sul, a liderança comunista do Norte tomou outra medida drástica. Unidades de substituição foram enviadas para áreas locais para tentar reconstruir a infraestrutura. O que isso significava era que jovens recrutas inexperientes do norte do Vietnã, de 17 e 18 anos, estavam sendo enviados para vilarejos do Delta para atuar como guerrilheiros locais. Vilarejos onde o sotaque deles era diferente do dos moradores locais. Frequentemente, até mesmo o vocabulário deles era diferente. Eles não conheciam o vilarejo, não conheciam as pessoas, não sabiam de nada e deveriam ser guerrilheiros locais. Na verdade, eram só carne de canhão. E eles morriam aos montes. Ignorando as grandes baixas dos guerrilheiros vietcongues, as unidades do exército norte-vietnamita nas ofensivas de 1968 também se viram condenadas a um destino semelhante. Uma expressão nasceu no Vietnã do Norte que, na verdade, alguns dos recrutas chegavam a tatuar nos braços ou em outro lugar. A expressão era Sin Bar Tu Nam, que significa nascido no Norte para morrer no Sul. Eles sabiam que não iam voltar para casa. Então, a dependência de levantes populares praticamente destruiu as forças comunistas do Vietnã do Sul. A liderança do Norte impulsionou fortemente os esforços civis dos aliados. Seus ataques desesperados desencadeariam uma mudança crítica no comando militar dos aliados que os assombraria por muitos anos. As forças comunistas fizeram 3 ataques separados ao sul durante 1968. Elas haviam sido dizimadas pelos aliados, perdendo quase 90 mil homens somente naquele ano. Os ataques não foram bem-sucedidos, mas tiveram ramificações nos Estados Unidos. O apoio público à guerra despencou após a ofensiva do Tet. No campo de batalha, o inimigo sofreu baixas enormes, desproporcionais às das forças aliadas. Portanto, como uma iniciativa no campo de batalha, o Tet de 68 foi custoso e não atingiu os objetivos que o inimigo havia estabelecido, que não eram apenas vencer militarmente, mas provocar uma insurreição geral da população. Em apoio aos seus esforços para tomar o Vietnã do Sul, isso nunca aconteceu. Antes da ofensiva do Tet, em janeiro de 1968, ainda havia uma grande base de pessoal comunista e apoiadores comunistas no Sul. Após a ofensiva do Tet, esse número caiu drasticamente. E então, em maio de 68, os comunistas lançaram o que chamaram de Mini-Tet, que foi uma tentativa de recriar a ofensiva do Tet, e foi igualmente desastrosa. E houve ainda uma terceira em agosto de 1968, e, como resultado de tudo isso, o tamanho do movimento comunista no Sul diminuiu drasticamente. As histórias deles deixam bem claro que, depois de 68, a única fonte de suprimentos e reforços era o Vietnã do Norte. Complicando ainda mais os planos comunistas de conquista, houve uma mudança crítica no comando americano, um novo desenvolvimento que os próprios comunistas haviam provocado sem querer.
Durante todo o ano de 1967, Lyndon Johnson vinha orquestrando o que mais tarde chamamos de Ofensiva do Progresso para convencer o povo americano de que estávamos realmente avançando no Vietnã. E um dos principais instrumentos dessa campanha foi o General Westmoreland, que voltou aos Estados Unidos 3 vezes durante aquele ano e falou em uma sessão conjunta do Congresso. Falou no National Press Club, participou de um programa de televisão chamado Meet the Press e disse coisas como: "Nunca estive tão confiante em meus 4 anos no Vietnã" e coisas do tipo: "Chegamos a um ponto em que o fim começa a aparecer" e coisas muito otimistas assim. Então, quando a ofensiva do Tet explodiu, muita gente concluiu que ou o general Westmoreland não sabia do que estava falando ou não estava sendo sincero com eles. Antes da ofensiva comunista do Tet, em 1968, a liderança civil americana já havia iniciado sua nova guerra de pacificação. O CORDS e o Programa Fênix, agora sob supervisão do embaixador William Colby, funcionavam como partes essenciais desse novo plano. Os militares tinham nova direção. Só faltava o líder certo para avançar com isso. O general Crichton Abrams, ex-comandante de tanques e herói da Segunda Guerra Mundial, era esse homem. O general Abrams sabia o que queria e achava necessário fazer sem ter pensado nisso no Vietnã ou ao observar Westmoreland. De 1964 a 1967, o general Abrams foi o vice-chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos, e o chefe do Estado-Maior era um general chamado Harold K. Johnson. No começo do mandato de Westmoreland no Vietnã, o general Johnson visitou o local e voltou muito insatisfeito. O general Johnson encarregou um pequeno grupo de estudo de oficiais com experiência no Vietnã para avaliar a eficácia do Exército dos Estados Unidos. O estudo deles foi chamado PROVEN, Programa para Pacificação e Desenvolvimento de Longo Prazo do Vietnã. Os oficiais chegaram a uma conclusão inesperada. A condução da guerra no Vietnã pelo general Westmoreland não estava funcionando nem poderia funcionar. Segundo eles, o principal motivo era ignorar a infraestrutura nas aldeias. E o estudo dizia que é lá nas aldeias e vilarejos do Vietnã do Sul que está a guerra e o objetivo por trás dela. E então eles apresentaram todo um esquema de como esse tipo de guerra poderia e deveria ser conduzido. O general Abrams compreendia a complexidade da guerra, incluindo a chamada Guerra das Forças Principais, com os grandes regimentos norte-vietnamitas lá na selva, e então havia os Vietcongues aqui e ali e pequenos grupos de sapadores. Mas mais importante do que isso, que todo o aparato político, econômico e de propaganda Vietcong fazia parte de uma teia e era preciso entender isso. Logo após o Tet de 68, é anunciado que o general Westmoreland está voltando, saindo do Vietnã para se tornar chefe do Estado-Maior do Exército. Em seguida, anunciaram que o general Abrams será seu sucessor. Abrams envia uma mensagem ao general Harold K. Johnson, chefe do Estado-Maior, pedindo que envie o coronel Don Marshall. Homem interessante, oficial da reserva, doutorado em antropologia por Harvard e um homem muito inteligente. Ele foi peça-chave no estudo PROVEN. E Abrams solicitou que ele fosse designado para o Vietnã. E o general Johnson concorda de imediato. Abrams manda mensagem para Marshall dizendo que espera por sua chegada e recomenda levar as anotações, ou seja, os resultados do estudo PROVEN. E ele o torna seu planejador de longo prazo, e eles passam a implementar o PROVEN vários anos depois de ter sido criado, mas na primeira oportunidade que ele teve para fazer isso. Agora, ao gerenciar o esforço aliado no Vietnã, tínhamos a CORD sob o comando do embaixador Colby, a embaixada liderada por Ellsworth Bunker e a nova abordagem militar comandada por Crichton Abrams. Pela primeira vez na história americana, civis e militares estavam prestes a lutar juntos um novo tipo de guerra.
Os comunistas cometeram um grande erro tático, resultando na perda do apoio deles no sul. Após os ataques, o general Westmoreland foi substituído e o general Abrams assumiu o comando das forças americanas no Vietnã. As perspectivas para uma abordagem militar e política unificada receberam nova ênfase quase imediatamente. O general Fred Wyant, que atuava em alto escalão e já serviu sob Westmoreland, afirmou que as táticas mudaram 15 minutos após Abrams assumir o comando. E minha conclusão é que o general Abrams mudou tudo o que pôde. Agora, o critério de mérito não é mais a contagem de corpos, que o general Abrams já considerava irrelevante. Se você quer falar sobre uma diferença gritante de visão entre ele e seu antecessor, é exatamente essa. Agora é a porcentagem da população que vive em um ambiente seguro. O general Abrams fez algo maravilhoso ao deixar claro para o exército dos Estados Unidos, em toda a extensão do Vietnã do Sul, que era seu dever, nas palavras deles, se engajar na pacificação. Eu envio meus socorristas para a vila uma vez por semana para colocar curativos nas crianças e coisas assim. E isso foi bom, eles fizeram bem. E realmente valeu a pena fazer, mas a visão do General Abrams é muito mais sofisticada do que isso. E para ilustrar isso, deixe-me contar uma história. Estive em uma reunião no McVeigh certa vez. De algum modo, o assunto dos paraquedas surgiu. E ele, como um famoso oficial de blindados, disse ao grupo: "Bem, vocês sabem, tenho certeza de que vocês podem fazer todo tipo de coisa maravilhosa com paraquedas. Vocês podem lançar soldados com paraquedas, armas com paraquedas, provavelmente poderiam até lançar um clube de oficiais com um paraquedas ou com vários paraquedas, mas sabem para que um paraquedas é realmente útil nesta guerra? Essas unidades estendem o paraquedas no chão e fazem piquenique com o chefe da aldeia vietnamita próxima, perguntando se o Vietcong cobra impostos ali. Se há uma parteira, se a escola está aberta, se existe algum tipo de apoio médico. Qual é o preço do fertilizante no mercado negro?" E então eles começariam a entender do que se trata essa guerra. Bem, sabe, ouvir um general durão de 4 estrelas como o general Abrams dizendo isso realmente despertou os outros generais. Isso abriu a mente deles para o fato de que essa guerra era extraordinariamente complexa e que o tipo de informação, de fato, que se precisava era mais do que apenas onde eles estão e vamos atirar neles. Os militares americanos adotaram uma nova abordagem com seu novo comandante e os sul-vietnamitas também se motivaram a melhorar sua estrutura militar. Então, o que aconteceu foi um esforço renovado para tentar retomar o controle, e o que os sul-vietnamitas fizeram foi se livrar de muitos dos seus piores autoridades provinciais, as pessoas que estavam no comando das diferentes províncias, e colocaram novas pessoas no lugar. Eles fortaleceram suas milícias locais, e essas eram pessoas que ou moravam em uma província e iam para onde houvesse algum ponto crítico, ou eram pessoas que realmente moravam de fato numa vila o tempo todo, o que era uma técnica muito eficaz porque os comunistas dependiam do acesso à população. Eles iam até o povo para recrutá-los, iam lá para obter informações, iam lá para conseguir arroz. Então eles começaram a cortar o acesso dos comunistas às vilas. Quando você combina isso com as perdas que os comunistas sofreram na ofensiva do Tet, há uma queda enorme nas capacidades do movimento revolucionário dentro do Vietnã do Sul. Dava para perceber pelo tráfego de mensagens que eles estavam em sérios apuros. Estamos a poucos dias de ficar sem comida. Eles diziam: precisamos de ajuda. Os moradores locais não nos apoiarão mais. Vocês do exército norte-vietnamita precisam vir nos ajudar. No lado civil do corpo, o embaixador Whitehouse trabalhou de perto com seu colega vietnamita, o general Tree, assim como com os militares americanos. E por isso havia muita coordenação improvisada entre as unidades regulares dos Estados Unidos em campo, meus homens e os vietnamitas. Do lado vietnamita, lembro de discutir escolas com Tree com frequência. E ele era muito criativo. E ele organizou para que as pessoas da milícia, em vilarejos específicos, fossem verificadas para ver se havia professores ou pessoas com esse tipo de formação entre eles. E então abriríamos uma escola.
com o trator americano nivelando o terreno, um caminhão americano trazendo alguns pilares, o vilarejo local fazendo o telhado de palha, alguém providenciando tinta preta para fazer um quadro negro e os vietnamitas contribuindo. 2 soldados foram retirados das funções militares para serem os professores da escola, enquanto em Saigon o Ministério da Educação coçava a cabeça. E se perguntando se achariam alguém disposto a ir para esse local remoto e perigoso. Então, todo o esforço do CORDS e da pacificação trouxe uma ajuda tremenda para a população, com muita improvisação. Enquanto isso ocorria, garantimos a segurança das aldeias. Agora as pessoas vivem sem a interferência do Vietcong em suas vidas nas aldeias, e as coisas começaram a parecer meio normais, até mesmo para eles. Pessoas que estavam em guerra desde a Segunda Guerra Mundial, na verdade. O programa de pacificação, que foi instituído no final de 67, interrompido pelo Tet e reinstituído como o Programa de Pacificação Acelerada em 68 e 69, produziu grandes resultados. Fiquei surpreso, realmente surpreso, quando voltei ao Vietnã naquela época, com o quanto as coisas estavam melhores. Estradas, a estrada para Vietnã, que nunca teríamos pensado em ir até Vietnã de Jeep, estava pacificada. Você podia dirigir o Jeep até Vietnã. Essa história se repetiu por todo o sul do Vietnã à medida que a guerra de pacificação sob o comando do general Abrams avançava. O general Sam Cockerham controlava todas as 5.000 aeronaves do exército no Vietnã. Minhas unidades podiam se mover a qualquer momento com facilidade por todo o Vietnã, de dia ou de noite, faça chuva ou faça sol. E fazíamos isso simplesmente por causa da eficácia das forças terrestres dos Estados Unidos, apoiadas pela Força Aérea dos Estados Unidos. E eu teria que dizer que, com a eficácia do ARVN, que é o Exército do Vietnã, nós podíamos nos mover com facilidade. Agora, o que estou querendo dizer? Estou dizendo que, do meu ponto de vista, meus comandantes nunca foram realmente impedidos por ação inimiga. Nós realmente enfrentamos o inimigo, mas sempre estávamos no controle. Agora estamos falando de novo do período de 1969, 1970 e 1971. Ao longo dos anos, eu diria no fim de 68, especialmente 69 e 70. A infraestrutura Vietcong foi em grande parte desmantelada ou eliminada. E então a qualidade de vida no Vietnã simplesmente mudou drasticamente. A economia se recuperou. As pessoas ficaram mais felizes. A lealdade deles ao governo aumentou substancialmente por gratidão a isso. Foi nesse período que você pode dizer que a guerra começou a ser vencida. Então, em 1970, os comunistas haviam perdido seu apoio no Sul e os aliados estavam cheios de uma nova determinação. Mais importante ainda, a vida estava voltando ao normal no interior do Vietnã do Sul. O mito do fracasso americano, apesar dos fatos em contrário, se espalhou para outros aspectos do conflito também. Começando com Eisenhower, crescendo sob Kennedy e explodindo sob Johnson, a guerra agora estava sendo conduzida por um quarto presidente americano, Richard Nixon, o que levou a alguma confusão sobre o que estávamos tentando alcançar. A liderança militar, especialmente sob o general Abrams, tinha ideias claras sobre sua missão. Pode-se dizer que, nacionalmente, nunca estabelecemos nossos objetivos e metas no Vietnã. Abrams, por outro lado, nunca teve dúvidas sobre qual era a missão. A missão era levar os sul-vietnamitas ao ponto em que, se mantivéssemos o apoio prometido, eles poderiam se sustentar, manter sua independência e sua liberdade. Quando Fred Wayne, que mencionei anteriormente, voltou ao Vietnã no verão de 1970 para ser o adjunto de Abrams, que, claro, agora estava no comando. Eram muito próximos e bons amigos. Dois homens muito distintos. Fred Wayne. Wayne perguntou ao general Abrams, qual é a missão? E Abrams diz, referindo-se à missão nacional, Abrams diz, quem diabo sabe? Eu sei o que precisa ser feito. Você sabe o que precisa ser feito? Vamos em frente.
Em 1971, centenas de milhares de soldados americanos já haviam sido retirados, deixando os sul-vietnamitas sozinhos para lutar por sua liberdade. Eles eram soldados inferiores aos americanos e menos motivados que os comunistas? Ou isso era apenas mais um dos muitos mitos sobre a guerra? O general Edward C. Meyer serviu em missão de combate no Vietnã e depois foi chefe do Estado-Maior do Exército. Nos estágios iniciais do nosso envolvimento no Vietnã, não acredito que a hierarquia do Exército dos Estados Unidos que estava lá achasse que os vietnamitas poderiam realizar o tipo de missões que teriam que fazer se fossem apoiados pelo nosso equipamento e nossas tropas. Na minha avaliação, ao observar com o tempo e depois voltar em 1969 e 1970, após ter estado lá no período de 65 a 66, percebi que essa era uma percepção falsa. Quando o general Abrams assumiu o comando, ele tinha dois grandes desafios. Um era vencer a guerra em seus próprios termos, recuperando e garantindo a segurança das áreas rurais. O outro era como retirar simultaneamente as forças americanas e transferir toda a responsabilidade da guerra para os soldados sul-vietnamitas. A resposta para esse desafio foi chamada de vietnamização. Quando o general Abrams chegou, focou na vietnamização. Quero dizer, ele realmente pressionou para que os militares americanos ativos lá ajudassem de verdade os sul-vietnamitas a se tornarem forças de combate mais fortes. Eu era comandante de brigada. No meu quartel-general, eu tinha o comandante de brigada de uma brigada paraquedista. Estávamos lado a lado ali. Ele observava como nós operávamos, observava e conversava com ele à noite sobre nossas atividades e ele me contava sobre as deles. Então, tivemos a oportunidade, essencialmente, de ajudar a treinar as forças terrestres dos nossos aliados. É preciso lembrar que muitos dos comandantes ARVAN já estavam lutando há uma geração. Até entre os soldados mais jovens, muitos já lutavam pelo Sul desde o ensino médio. Então eles estavam cansados. No entanto, a tenacidade desses soldados vai muito além da imaginação, porque eles realmente lutaram e foram eficazes. Gostaria de deixar claro que, do meu ponto de vista e pelo que observei, eles fizeram um trabalho incrível. Havia algumas unidades boas, realmente muito boas, bem lideradas, bem treinadas. Ajudamos a cuidar das famílias deles nas pequenas vilas que eles construíram ao redor dos acampamentos militares e similares. Eles são bons soldados. Além de reequipar as forças regulares do Vietnã do Sul, o presidente vietnamita adotou um plano ainda mais controverso. O presidente Chu, o presidente do Vietnã do Sul, contra o conselho de quase todos os seus assessores, que achavam isso muito arriscado, criou o que foi chamado de Força de Autodefesa Popular e os armou. Os opositores da guerra nos Estados Unidos sempre quiseram que você acreditasse em como o governo Chu era impopular. Mas o presidente Du recrutou 4 milhões para a Força de Autodefesa Popular, deu-lhes 600 mil armas e nenhuma foi usada contra o governo. Primeiro, ele conhecia seu povo. Segundo, eles sabiam onde estavam seus interesses. A ordem do presidente Nixon para retirar soldados americanos reduziu muito as forças aliadas. No entanto, a vietnamização e a nova abordagem conjunta militar e civil para a guerra, mesmo diante da saída dos americanos, haviam conquistado muito. O objetivo havia sido alcançado. Um Vietnã do Sul livre e independente, capaz de se sustentar desde que, e aqui está a condição crucial, os Estados Unidos mantivessem suas obrigações. E chegou um momento em que a guerra foi vencida. A luta continuava, mas a guerra estava ganha. A história do Vietnã se estende por 1000 anos. Guerras foram travadas e reinos conquistados, talvez 100 vezes. No curso dos acontecimentos humanos, tudo é efêmero. Assim, uma vitória que desafiou todas as probabilidades logo evaporaria. Vítima do tempo e de um mundo em mudança, ela só é preservada agora na memória dos soldados e das famílias dos que caíram. Obrigada por assistir.
Se quiser apoiar nossa produção de conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E lembre-se de se inscrever para manter a história viva.